Boa noite, minha gente querida. Vamos começar. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O nome da mensagem é Não Estrague Seu Dia. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Certamente. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Chegamos na sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Na escala espírita, os que pertencem à terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Geralmente manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse gênero. Lançam mão desses últimos como seus auxiliares. A gente percebe aqui que Kardec está falando realmente dos espíritos que se manifestam, e ele fez essa classificação: neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros, na classe dos espíritos imperfeitos. E esses espíritos batedores e perturbadores são os que são uma classe mais específica dos espíritos de efeitos físicos, que se contentam com essa atuação. Certo, né? Então vamos para o livro que é o Espiritismo, continuando aquela pequena conferência espírita em que o Kardec está conversando com um visitante cético. Eles estavam falando porque Deus não criou todo mundo perfeito, né? E ele respondeu que todos os espíritos são criados iguais e depende apenas da manifestação de cada um, da evolução de cada um, para se perceber o grau de evolução. Sendo assim, o visitante diz, apresenta-se imensa dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como se distingue o erro da verdade? Não descubro a utilidade dos espíritos nem o que ganhamos em conversar com eles. Kardec responde,
quando eles apenas servissem para nos dar a prova de sua existência e de serem as almas dos homens. Só isso seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgue que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sob todas as faces. Você mesmo tem a prova disso. Pensava que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isso não se dá e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quantos aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Muito bem, vamos terminar então as nossas leituras de hoje com a frase de Emmanuel, que está no livro Perdão em Vida, psicografado por Chico Xavier. Some as bênçãos que você já recebeu da providência divina, a fim de não cair no delito da ingratidão.